Pode iniciar. Tá bom. Vou compartilhar a tela. Boa noite, turma. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, perfeitamente, professor. Coloquei no modo apresentação. Então, Certinho. vamos começar a nossa aula 2, então, de operações unitárias, né? Eu sou o professor Carlos. Só relembrando o que seria uma operação unitária. Define-se como operação unitária cada etapas sequenciais e individuais de uma linha de produção industrial que torna viável a transformação da matéria-prima em produto final. Com isso, o nosso conteúdo de hoje vai ser sobre transporte de sólidos, né? Então, para cada operação que na indústria acontece, a gente está tendo uma ação que está ocorrendo. Para essa ação acontecer, o material tem que chegar até nela. Então, por isso que é importante a gente estudar os transportes de sólidos e a gente vai passar como que isso é feito na indústria. Seguindo, a gente vai falar sobre fragmentação e moagem, porque chega um determinado momento que a indústria precisa de uma partícula menor. E aí, então, a gente tem uma série de formas para poder fazer isso, e a gente vai ver hoje. Também, seguindo na linha, a gente vai falar um pouquinho sobre agitação e mistura. E hoje a gente termina a aula falando da parte de extração e vamos ficar restrito à parte de prensagem. Na próxima aula a gente segue com as outras formas de extração. Lembrando que esse conteúdo foi retirado da apostila de vocês. Então, o transporte de sólidos ele é super importante nas indústrias. Para isso, a gente utiliza aí diferentes formas de transportar isso. Super comum de trabalhar com esteiras. E cada uso de esteira vai ser desenhado para aquele desenho industrial, para aquele processamento industrial, para aquela operação que é realizada, com aquele objetivo específico. Então, por isso que é interessante a gente conhecer um pouquinho de tudo que pode ser. Inclusive, a gente pode ter esteiras inclinadas, a gente pode ter esteiras na vertical, na horizontal, e a gente vai falar sobre isso, falando dos transportes de sólido. Então, a primeira coisa que quando a gente precisa transportar um sólido, a gente vai fazer uma avaliação. Que tipo de sólido é esse? Qual que é o tamanho desse processo? Porque aí eu vou conseguir escolher um modelo, o tamanho adequado, até mesmo estudar os tipos de materiais adequados para que eu possa realizar esse transporte de forma efetiva, de forma segura e com a velocidade requerida. Pode ser processo que a gente demanda uma velocidade muito rápida, tem outros processos que a gente quer algo mais lento. Então, vai entender a demanda de acordo com o estudo que foi feito para isso. Então, os transportes, né, basicamente a gente fala de esteiras transportadoras, e as dimensões elas podem ter inúmeros tamanhos, assim, desde de esteiras bem pequenas, para escala laboratorial, a gente pode pensar em escala piloto, e até mesmo em escalas industriais, onde a gente tem um processamento aí de muitas toneladas por hora no sistema contínuo, por exemplo. Então, até em altas velocidades, e hoje em dia a gente tem esteiras que têm essa capacidade. E elas transportam aí grandes massas, né, com uma boa economia. Então, tem coisas que seriam humanamente impossível, por isso a gente precisa das máquinas, a gente precisa das esteiras, que a gente dá fluidez no processo. Para isso, obviamente, muitas esteiras podem trabalhar com um motor. Então, posso ter situações onde eu vou usufruir da força da gravidade para poder avaliar isso, mas também, muitas das vezes, eu vou precisar de motores. Eu só queria confirmar se os slides estão passando e vocês estão dando para acompanhar. Enfim, então seguiremos. Qualquer coisa que não tiver
destoando, vocês me avisam. Então, os motores de unidades motrizes pode ser trifásico a 60 Hz, 220 volts, 440 e 520. Também tem os tetrapolares, né, de 208, e alguns que operam aí de 240 a 480. Tudo isso, igual eu comentei, é aquela força necessária para que a gente tenha movimento nessa esteira para que ela seja efetivamente no seu transporte. E aí, um dos tipos de transportadores é os transportadores do tipo parafuso. O que acontece com esses parafusos? A gente tem como se fosse hélice, né? Então, ele consiste numa hélice, que é uma barra achatada de aço, enrolada de um modo de hélice, ou em diversas seções helicoidais. Então, eu vou ter o transporte dessa forma. Essa hélice, ela vai movimentar e, com isso, vai arrastando o meu sólido. Então, essa é um transportador muito utilizado nas indústrias, até mesmo em sistemas fechados, com aquecimento, isso é muito importante. Às vezes a gente tem um processamento industrial que é um tanque que tem água ou um líquido que precisa ser aquecido, e o material ele é passado dentro desse tanque, uma forma de ir arrastando ele para transportar é utilizando um transportador parafuso. No entanto, elas não são muito eficientes quando são muito grandes e elas não operam em velocidades elevadas, porque a velocidade elevada ela pode provocar problemas de abrasão. E lógico que também quando a gente tem um meio ali, um fluido, um líquido, pode ser minimizado esse efeito. Então, a distância de transferência é limitada e normalmente o transporte vertical é realizado com maior economia. Por isso que a gente utiliza elevadores verticais ou inclinados, de caçamba ou de caneco, que a gente também vai ver exemplos desses tipos de transportadores. Então, a potência motriz ela é transmitida através do eixo e está limitada pelo tamanho permissível dessa peça, né? Então, vai ser desenhado a potência de acordo com a peça que eu estou sendo utilizado, e a capacidade é, em geral, restrita ao máximo de poucos pés cúbicos por hora, né? É aquilo que eu venho falando com vocês. Eles não são aconselhados para equipamentos assim com uma distância muito grande. Quando tem necessidade de algo, é realizado em sessões, que é transportado para uma outra, e aí você consegue minimizar esse efeito e aproveitar a eficiência que ele permite. Uma outra forma de transporte é por esteiras rolantes. Então, essa parte aqui ela é bem interessante, porque a gente tem aí vários cilindros, e esses cilindros eles giram, e com isso faz com que tenha um movimento. Então, ele tem aí várias aplicações e pode trabalhar com velocidades relativamente altas, como também um peso muito elevado. Então, por exemplo, a gente está falando de 5.000 toneladas por hora, é lógico que isso vai ser desenhado de acordo com o material necessário. Ele também funciona às curtas distâncias, com velocidades baixas. Isso faz com que essa manipulação ela seja individual. Então, eu posso ter uma programação em que onde esse meu material ele está indo em uma velocidade baixa. Com isso, eu consigo fazer alterações ali sem grandes riscos. Então, ela não é normalmente aplicada em operações de processamento, né? Então, de processamento de manipulação que tem uma intervenção humana ali muito brusca, ou como manual, por exemplo. Mas, se a gente está falando de uma passagem de um material grande, pesado, em velocidade baixa, a gente consegue aí fazer alguns ajustes enquanto esse movimento está acontecendo.
A inclinação dela é numa ordem de 30 graus, os mais comuns aí tem intervalo de 18 a 20 graus. Então, é feita essa inclinação, né, justamente para um gasto menor de energia e para que esse transporte ele flui melhor. As modificações de direção só pode ser feita no plano vertical da esteira e deve ser cuidadosamente projetada. Então, o que pode acontecer com isso, né? Eu preciso de talvez fazer uma curva em L, e aí eu vou direcionar meu material para uma esteira, onde o meu material vai ser fixo ali. Essa esteira pode girar para o meu outro lado, e aí abre e o material consegue escoar. Então, quando a necessidade de esteira rolante mudar de direção, é em geral mais fácil usar uma de correia. E aí vai ser depender do nosso processo, como eu disse, né? Então, pode haver situações onde eu vou parar e mudar o fluxo, mas isso o meu processo tem que permitir que não pode ser, eu não posso ter um acúmulo de material chegando ali, né? Os materiais, eles têm que ocorrer de formas espaçadas para que esse processo possa acontecer. Se eu não tenho um processo onde tem esses espaços, né, diferentes tempos de material chegando, eu não consigo, e aí talvez uma esteira de correia mais fácil. O projeto do transportador de correia, ele é afetado pelo clima, pelo ambiente e pelas horas de serviços contínuos. Então, quando a gente está pensando numa correia, igual eu já disse, a gente tem que pensar no contexto como um todo, porque, assim, essa esteira, ela vai ficar num local que tem temperaturas elevadas ou tem temperaturas baixas? Essa fábrica vai funcionar 24 horas por turno, vai parar ou não? E aí eu tenho que pensar no material para isso, o que esse material ele vai aguentar tudo isso? E a largura e a velocidade são funções da densidade do volume e do tamanho dos fragmentos. Então, eu vou passar algo nessa esteira. Que tamanho que é isso? É muito pesado? Tem intervalo ou não? E aí eu vou conseguir dimensionar de forma correta a largura dessa correia transportadora das esteiras rolantes. Aqui a gente tem exemplo do elevador de caneco ou caçamba. Então, ele é uma unidade simples e segura para efetuar deslocamentos verticais, né? Então, eu tenho que transportar algo de baixo para cima, por exemplo. Eu posso usar um elevador dessa forma. Ele pode operar no ar livre ou também completamente vedado, tem essas duas possibilidades. E, obviamente, tem que ser muito bem projetado, porque tudo que for estar nessa caçamba, nesse caneco, a gente precisa que não tenha interação, que ele simplesmente faça o transporte e que ele aguente o peso que está sendo colocado ali e consegue transportar com eficiência, sem nenhum dano. Então, as principais variações estão nas espessuras das chapas dos canecos e revestimento, e na qualidade da correia e das correntes da unidade motriz. Porque, então, se eu tenho algo, né, que ele é mais pesado, ele é mais leve, é um pó, ele não é pó, talvez um líquido, então tudo isso tem que ser pensado. E aqui a gente tem um desenho que consegue exemplificar melhor esse processo. Por isso que a gente fala de ser vertical, né, que eu consigo transportar para cima algo que estava embaixo com essas caçambas. Então, ele tem esses canecos ou cubas, né, onde é colocado o material, que ele é fixo nessa correia e tem os espaçamentos para que possa ocorrer o preenchimento das caçambas. Então, a gente pode pensar num elevador mesmo, que essa é a ideia, né, de levar algo para cima, mas também pode ser o contrário, onde eu vou descer algo.
Pode trabalhar com material solto, pequenos fragmentos, partículas, e as caçambas são carregadas em parte pelo material que ocorre diretamente no seu interior e em parte pelo arrasto do material que fica no fundo do alimentador. Então, dependendo da situação, ela pode, se cair alguma coisa, como ele é projetado, ele pode ser retirado do fundo e ser transportado também. Então, os elevadores com caçambas espacejadas e descargas positivas têm essencialmente a mesma estrutura que as unidades de descargas centrífuga. A diferença está na montagem dessas cubas, né, e em duas correntes e na engrenagem. Esse tipo ele é projetado especialmente para substâncias que não são muito pegajosas ou que tendem a aglomerar, né, justamente por esse fato. Se for algo pegajoso, pode ser que quando ele chegar na parte de cima, onde vai ser transferido, a gente não tenha aí uma eficiência, ele vai continuar ali nessa cuba. O impacto da corrente acoplada sem engrenagem combina com a completa inversão das caçambas e, em geral, é suficiente para esvaziá-las, né? Então, essa engrenagem, quando faz o elevador girar, é capaz de descarregar depois na parte elevada, onde foi depois que foi carregado. Então, com supercapacidade, esses elevadores são projetados para material de fragmentos grandes e, em geral, também pode trabalhar inclinado para melhorar a questão da carga e descarga, né? Se tem uma pequena inclinação, você pode auxiliar na hora que tiver descarga desse material que foi elevado até o local adequado. Uma outra forma de transportadores, também muito utilizado na indústria, são os transportadores vibratórios e oscilatórios. Exatamente como o próprio nome diz, né? A gente tem uma vibração, e essa vibração faz com que esse material percorra no sentido. Então, eu vou pensar aí em algo, qual material que eu vou utilizar, qual que é a inclinação que eu vou usar, para onde esse material quer chegar, como ele entra, como ele sai. Então, ele é muito eficiente para separar, para desagregar, e eu posso ter aí uma eficiência bem boa. Então, a maioria desses transportadores, né, é, em geral, unidade de impulso dirigido. Então, tem um impulso que vai ser direcionado, constituído por um tabuleiro horizontal suportado por molas. Por causa dessa vibração, é necessário as molas, né? Porta-vibrar por um baço excêntrico que é ligado diretamente por um peso excêntrico rotatório, ou por eletroímã ou vibrador pneumático ou hidráulico, que são exatamente as formas com que pode produzir essa vibração para que o material seja transferido. Então, o movimento atribuído às partículas podem variar, seu objetivo, no entanto, é sempre o mesmo, lançar para cima ou para frente, de modo que avance no transportador mediante uma sequência de pequenos saltos. Então, essa vibração, ela faz com que ocorram esses pequenos saltos, e aí tem o transporte. E a capacidade vai ser determinada pela amplitude de vibração, frequência, inclinação da calha vibrante, pela capacidade do material de receber ou transmitir algum impulso. Pode haver situações onde eu quero eliminar algum tipo de resíduo e eu posso ter uma vibração por causa dos pesos, e aí algo vai seguir e outro não. A gente tem transportadores a fluxo contínuo, então, né, nesses equipamentos o arraste é provocado por uma superfície que passa transversalmente através da massa de material granulado, pulverizado ou reduzido em pequenos fragmentos. A seção do material arrastado é maior que a superfície arrastadora. Então, a gente tem aí um transporte contínuo, né? A ação transportadora dos vários projetos de transportador a fluxo contínuo depende do tipo do elemento arrastador. Então, como a gente vem falando, né, quando a gente vai pensar
em processamento unitário, em operações unitárias, a gente tem que desenhar muito bem, entender o nosso objetivo, a qualidade do produto que está sendo processado, o que a gente quer nesse produto, como ele chegou, como ele vai sair, todo um estudo para que a gente não tenha esse tipo de problema. Então, a gente tem unidades totalmente vedada, com uma capacidade muito grande por unidade de seção, reta, e pode seguir uma trajetória muito irregular no plano horizontal. Então, a gente tem transportadores a tubo fechado, como também a gente tem transportadores a paletas volantes, né, que a gente tem as paletas que vai ajudar nesse transporte, e os transportadores de banda articulada ou de tabuleiros. Um outro tipo de transportador bem interessante também utilizado são os transportadores pneumáticos, que é uma técnica para manipular substâncias quando a movimentação do material suspenso numa corrente de ar a distâncias horizontais ou verticais. Então, eu estou tendo o meu material passando e eu tenho uma corrente de ar que vai impulsionar com que esse transporte ocorre. Então, assim, em alguns sistemas químicos de laboratório, a gente tem uma transportação pneumática com esses, como se fosse uma espécie de um sopro de ar que faz com que aquele líquido que estava passando, quando ele passa no transportador pneumático, que tem essa ar jogando, ele forma uma névoa. Então, ele consegue também desintegrar um pouco das partículas no sentido de deixá-las menores, acaba tendo consequência na homogeneidade e um fluxo também bem alto devido a esse corrente de ar que foi colocada, e é lógico que a gente tem que estudar qual que é a velocidade certa, como que vai ser essa corrente, para que tenha o transporte efetivo. Então, a capacidade vai depender aí, né, a capacidade do transportador, da densidade do material, obviamente, né, que a densidade está relacionada diretamente com a massa e o volume, e aí se eu tenho essa corrente de ar, obviamente isso vai interferir. A energia do ar transportado em todo o sistema, o diâmetro da linha transportadora e o comprimento equivalente. Então, obviamente, tudo isso vai interferir. Então, eu vou pensar do meu diâmetro, no comprimento e como que esse ar vai ser jogado para que ocorra o transporte de um material conhecido, que eu tenho a densidade conhecida dele. Tudo isso vai interferir na forma de transporte. Então, eu preciso otimizar de acordo com o meu material, com as minhas condições, para que, de fato, a gente tenha um transporte eficiente. Então, a capacidade mínima é aquela em que a energia do ar é apenas suficiente para movimentar o produto na linha, sem permitir paradas. É uma boa técnica de atribuir ao ar um excesso de energia para garantir a movimentação contínua. Então, se a gente está falando no sistema contínuo, né, eu vou ter aquela quantidade mínima de ar para movimentar sem que haja parada. Então, eu vou injetando ar de modo com que esse sólido ele vai sendo, ou esse líquido também pode ser, ele vai sendo transportado e eu tenho uma fluidez sem gerar um tumulto muito grande no sistema e eu tenho uma movimentação contínua e eu consigo transportar sem grandes problemas. Então, a gente falou dessa parte de transporte de sólidos, que a gente utiliza várias esteiras, tipos de esteiras, cada uma com as suas aplicabilidades, cada uma desenhada para aquele projeto em si, para que a gente tenha o transporte de materiais. A gente restringiu o transporte para sólido, na maioria delas, mas a gente viu também que tem possibilidade de transporte de gás, de transporte de líquido, e o transportador pneumático também, ele consegue fazer isso
desde que bem estruturado, com uma grande eficiência. Mas uma outra operação unitária muito importante, e Araxá a gente tem uso dela bastante, que é a fragmentação e moagem, porque em mineração isso é imprescindível, né? Isso acontece, a gente tem esse processo acontecendo o tempo todo lá. Mas isso não se restringe à mineração. Então, a gente tem uma necessidade muito grande de materiais finos, homogêneos, e para isso a gente tem que ter uma moagem. Então, se a gente pensar na mineração, eles têm todo um processo para deixar aquele mineral num pó mais fino, vamos pensar assim, né? Em fragmentos menores, porque tem benefício para isso. Mas se a gente está pensando na indústria de alimentos, eu tenho o café em grão e eu vendo o café moído, então tem todo um processo ali que vai moer, eu vou ter um tamanho específico de partícula para aquele café. E a gente tem uma infinidade de exemplos disso, a gente tem aí, por exemplo, até mesmo em Araxá, na indústria de batata pré-frita, quando a gente está produzindo o flocos de batata, que é um dos produtos, um subproduto da linha, esse flocos também, ele precisa ser, em algum momento, moído para que a gente tenha redução da partícula, para que seja envasado, e aí está atrelado isso à densidade também. Então, a fragmentação do sólido é aquela operação que tem o objetivo de reduzir o tamanho de material, produto ou matéria-prima. Então, aqui eu coloquei os exemplos do café, que é algo que é do nosso dia a dia mesmo, que é do nosso cotidiano. Então, a gente já compra o café moído no supermercado, mas a gente tem a possibilidade também de comprar o grão hoje em dia e moer em casa. E aí, até o tipo de moagem, muitas das vezes, pode vir na embalagem também, sim, indicando que é uma moagem grossa, média ou não, ou fina, porque pode ser que tenha alguns tipos de cafeteira, algum tipo de forma de fazer um café mesmo que exige uma moagem específica, porque isso vai estar diretamente relacionado com o filtro que eu estou usando também. Para que se eu tenho um filtro que seja eficiente para reter essas partículas e passar por ele só o que foi de fato extraído durante o preparo. Então, qual que é o objetivo da redução de tamanho? Aumentar a superfície. Então, quando eu tenho um mineral e eu triturei ele, eu moí ele, eu deixei um pó mais fino, ali eu aumento a superfície e essa superfície mais ampla, eu consigo ter melhor rendimento, por exemplo, numa reação química, se eu vou fazer uma extração, vou fazer uma secagem. E a gente pode até voltar a falar do café aqui. Quando eu faço a extração do meu café, que eu estou colocando água quente ali, é interessante o pó, porque essa extração é mais efetiva. Porque se eu não fosse tão efetiva assim, eu poderia simplesmente usar o grão, só que não é, né? Então, quando a gente moe, a gente aumenta a área de superfície. A gente pode ter diminuição do tamanho para separar dois ou mais constituintes, né? Por exemplo, eu tenho o granito, que ele é constituído de quartzo, feldspato e areia. Então, quando eu faço a moagem, depois eu consigo separar eles. Modificar propriedades do material, né? Até mesmo a cor, assim, isso é bem interessante, porque a gente tem um material, quando a gente começa a moer ele, deixar ele em partículas mais finas, pode ser que ele mude de cor. E também é uma mistura mais íntima entre dois sólidos. Então, por exemplo, eu vou fazer um medicamento e eu vou colocar o meu princípio ativo e ele vai ser dissolvido em um meio para que seja fácil para a pessoa que está ali tomar o medicamento. Então, eu posso ter uma mistura melhor em dois sólidos, desde que esses fármacos aí tenham granulometrias semelhantes. Então, o mecanismo em si da redução de tamanho geralmente são operações complexas, pode ter vários tipos de
solicitações industriais, pode ser por compressão, impacto, atrito, corte, ou dilaceramento, ou pode ser a mistura de todos eles, assim. É interessante a gente pensar nisso, porque tudo vai ser da forma do meu material. Tem materiais que, de acordo com as características físico-químicas deles, eles permitem uma moagem melhor, mais fácil, tem outros que não, que a rigidez da estrutura, ela não permite com que algo seja moído para deixar aí numa granometria bem menor, num tamanho de partícula pequeno. Para isso, a gente tem britadores, que podem ser grande ou para médio, que é os exemplos aí utilizados na mineração, que é justamente isso, né? A gente passa aí do mineral, até mesmo uma rocha, dependendo do contexto, e a gente vai passar num britador, que vai diminuir o tamanho dessa partícula. A gente tem trituradores também, que já ia para graus médios de divisão, né? Que a gente tem exemplos de trituradores, e os moinhos. E o moinho já tem aquela intenção assim, de reduzir a pó mesmo. Eu até trouxe aqui um exemplo de escala laboratorial que é muito importante para a gente homogeneizar os materiais que são utilizados no laboratório. Então, a gente homogeneiza uma grande quantidade ali. Então, se eu tenho lá 2 quilos de amostra, eu vou analisar um equipamento que requer 50 miligramas. Então, é algo muito pequeno, representante do todo. Então, a ideia eu pego isso, trituro no moinho, vou moer tudo isso, reduzir o tamanho da partícula, eu consigo ter algo mais homogêneo, eu consigo ter uma análise mais representativa daquilo. O mesmo acontece quando a gente vai para uma escala industrial. A gente pensar em algo grande, a gente consegue diminuir também e em situações até mesmo de gerar pó. A gente tem o processo de desintegração, né, que é a aplicação de esforço aí para que ocasiona essas fissuras para que ocorra essa quebra, para que seja desintegrado, e a concentração vai até o valor crítico, porque aí vai colocando força para que isso ocorra. Eu tenho a fissura, essa fissura ela cresce, ela ramifica até que ocorre a ruptura. O interessante é que se a gente aumenta a força subitamente no sólido, aumenta o número de partículas finas, mas não diminui o tamanho delas, porque está relacionado com a estrutura do material. Para a gente falar de partículas finas, as partículas maiores têm relação com o processo utilizado na redução de tamanho. Então, é aquilo que eu venho falando, que eu falei. A desintegração para que a gente tenha um material mais fino, ela vai depender muito da característica do próprio material e da característica físico-química que está o arranjo dos elementos naquela estrutura, porque dependendo da forma que tem essa ligação, vai haver dificuldades para quebrar ou não. Dá um exemplo super clássico aqui, quando a gente fala do carbono. O carbono tem várias formas dele na natureza. Duas formas que são coisas totalmente distintas, que tem a ver com a estrutura desse carbono organizado. Eu tenho o grafite, eu tenho o diamante. O que é mais fácil de eu transformar em pó? Obviamente, o grafite a gente vai ter essa facilidade. E a gente poderia pensar, mas não é tudo carbono? É carbono, mas a estrutura físico-química deles são completamente diferentes, o que dá características completamente diferentes. Por isso, é tão difícil moer um diamante e não é difícil, por exemplo, moer um grafite. Então, assim, o consumo de energia para que isso ocorra, né, tem a ver com a estrutura interna, para a abertura dessas pequenas fissuras e formação de novas superfícies. Se eu for avaliar a eficiência de uma moagem, o que eu posso usar?
A eficiência energética de uma operação é definida por comparação entre a energia consumida e a energia e a quantidade ideal de energia. Então, preciso ter, né, esse tipo de informação, assim, o que que eu consumi e o que que era ideal. E a eficiência energética prática mesmo, ela é definida como a eficiência da moagem comparada com o ensaio no laboratório. Então, a importância, né, do laboratório para que a gente possa fazer um estudo interessante e poder calcular a eficiência dessa moagem, porque aí eu vou lá no laboratório avaliar tudo que foi gasto de energia para que eu tenha desintegração, depois eu elevo isso para uma escala maior. E a gente pode ter moagem seca como moagem úmida também, né? Então, a moagem seca e úmida, o próprio nome já diz, né? Uma a gente não vai ter um líquido ali no meio que vai auxiliar nisso, em outros a gente vai ter um líquido que vai ajudar na moagem ali, todo o processo. Então, ó, os moinhos de bola têm um campo grande de aplicação em moagem úmida, em circuito fechado, como classificadores de tamanho, desde que o líquido, né, não seja prejudicial no produto final. A alimentação do moinho é úmida ou molhada, a moagem em fase líquida é preterível à moagem seca. Então, o que eu tenho, como a gente vai pensar nesse moinho de bolas? Eu tenho um recipiente, né, a gente vai até falar dele mais na frente, onde eu tenho as bolas ali dentro, eu vou colocar o meu material e o movimento faz com que a moagem ocorra, faz com que ocorra a desintegração. Então, pode ser que ali eu necessite de um meio líquido para poder deixar algo mais eficiente, para ser menos abrasivo. Então, por ele ser um sistema fechado, ele permite isso. Então, já na moagem seca, as forças provocam o amortecimento e recobrimento das bolas, com utilização com menos eficiente de energia. Então, quais são os fatores que eu vou escolher um ou outro, úmido ou não? Se é seco ou não. O custo da secagem, possibilidade nas etapas posteriores de usar produto úmido ou não, né? Então, a gente vai avaliar todo esse processo para ver se eu preciso secar isso depois, será que vale a pena ou não, ou se eu posso continuar dando sequência no meu processo industrial com algo úmido. Também a gente pode colocar um agente dispersante que vai auxiliar nessa moagem aí. Então, eu vou colocar algo no meio que vai enfraquecer as partículas, não vai impedir que tenha aglomeração, ou vai impedir com que essas bolas, com que essas partes do moinho não sejam recobertas, e aí a gente não tenha eficiência pensando nos moinhos de bola. Na moagem úmida, o fluido em que as partículas estão dispersas podem atuar como auxiliar de moagem. Opa. A água, obviamente, é um excelente meio, graças à sua elevada polaridade, né? Então, a água, a gente tem a água que ela é polar, e ela pode ser utilizada nesse processo. E a moagem a seca, ela é limitada pelo recobrimento das bolas, e os aditivos funcionam na redução da tendência para esse recobrimento, né? Então, se eu estou ali no meu moinho com as bolas, pode ser que em algum momento tenha uma agregação desse material na própria bola. E aí a gente tem também, como exemplo, os britadores de mandíbula. E eles são divididos em três grupos: os Blake, os Todd e os excêntricos. E aí vai depender cada um é desenhado de uma fórmula, né? Quando a gente pensa numa mandíbula, né, isso é fácil a gente remeter à construção de mandíbula que a gente tem, e isso faz com que a gente pensar numa mandíbula
pivotante no topo, dando maior movimento aos fragmentos, isso é o britador Blake. A mandíbula móvel articulada no fundo, que dá maior movimento a maiores fragmentos, que é o Dodge. E o excêntrico já é articulado no topo, né? Então, a gente pensa numa mandíbula, a gente consegue imaginar como que esse britador ele funciona. Então, eles são usados para esmagamentos primários de materiais duros e usualmente são secundados para outros tipos de moinhos. Então, assim, eu tenho essa primeira quebra desse material nesse britador de mandíbula para ter esse esmagamento aí, essa diminuição da partícula, para que ele vá para um outro processo e consegue terminar a moagem dele. A gente tem também britadores giratórios, e aí eu gosto de fazer uma analogia a isso ao pilão da nossa casa. Então, a gente tem um pilãozinho, né, a gente coloca o material ali e a gente consegue moer. Agora, vamos pensar em algo numa escala assim, muito, muito, muito grande. Então, é esse tipo, que é os britadores giratórios, né? Então, ele vai ter um pilão cônico, que oscila no interior de uma cuca cônica, que vai ser como se fosse um almofariz. Então, a gente tem um pistilo e um almofariz de laboratório. Também vamos pensar isso numa escala grande, fazendo com que o movimento dos cones ali faz com que o material ele acaba sendo moído. Então, ele gira no eixo e faz com que ele vai girando e o material vai se desintegrando, o material vai sendo moído. A gente tem os moinhos de rolo, que são dois rolos de mesmo diâmetro, que giram contra o outro na mesma velocidade. Isso faz com que ocorra, então, a desintegração. Um dos eixos apoia enrolamentos físicos, o outro enrolamentos móveis. Então, a distância ela é ajustável justamente para que eu tenha o valor, a granulometria necessária para o meu processo. Então, os moinhos de impactos, né, eles compreendem nas brincadeiras a martelo e a giratória, que é o que a gente vai ver. Então, britador a martelo. Então, no eixo horizontal estão montados martelos articulados e a ação de trituração ocorre pelo impacto entre eles e batentes fixos, né? Então, quando a gente fala em martelo, também já vem na nossa cabeça como que esse processo ocorre. Então, abaixo do rotor pode haver uma grade cilíndrica, né? Então, eu tenho lá o martelo e embaixo um rotor cilíndrico. E os modelos são simétricos, de modo que a direção de rotação pode ser invertida para que haja distribuição uniforme do desgaste dos marteletes e dos batentes, né? Então, eu tenho lá o meu martelo e aí eu tenho esses movimentos não simétricos justamente para evitar esses desgastes. Já os rotores britadores, ele é um cilindro que está fixo em uma barra rígida de aço. A ação cominuidora, né, que, ou seja, de diminuição da partícula, pode ocorrer no impacto com essa barra ou com colisão nas paredes da máquina, né? Então, tem uma máquina aí que é um cilindro que ele está girando. E aí eu posso ter barras rígidas, como eu posso ter paredes que podem auxiliar esse processo. E aí toda essa ação faz com que eu tenha a diminuição da partícula. Então, o efeito ele vai basear na quebra pelo impacto e não depende da ação de esmagamento ou da moagem por atrito em martelos e giratórios e batentes fixos. A gente vai ter moinhos com tambor rotativo, que é aquele que a gente comentou ali do moinho de bolas, né? Então, tem o tambor, né, que é um tubo onde eu vou colocar bolas lá dentro, ou eu posso colocar tubos também. Ao ligar esse processo, que ele começar a se movimentar, eu coloquei o meu material lá dentro, e as bolas ou os tubos vão começar a se movimentar, eu vou ter o meu processo. Então, a bola, né, distingue do tubular
por ter pequeno comprimento, já o moinho tubular ele é comprido. Relativamente ao seu diâmetro, o moinho de barras fornece materiais mais uniforme e granulado que os materiais rotativos. Assim. Então, é interessante também a gente pensar nos materiais com que ele é construído, porque vai haver um desgaste natural. Então, de certa forma, a gente pode ter até mesmo um efeito de contaminação em função desse próprio material ali. E há casos, por exemplo, que essas bolas são bolas que eram grandes e com o passar do tempo elas vão diminuindo, né? Que provam que ela faz parte desse processo, que ela está sendo desgastada nesse processo e está indo para a minha amostra, para o meu material. Não pode haver algum tipo de contaminação. A gente tem os moinhos de bolas não rotatórios, que ele já vai ter dois tipos, que ele vai atuar ou por agitação ou por vibração. Na agitação, uma roda de palhetas ou uma armadura rotora gira no meio da moagem a velocidade de 100 a 150 rotações por minuto. Já na vibração, o movimento excêntrico, aí a gente tem uma frequência de até 1.800 rotações por minuto, e faz com que a agitação ou a vibração, né, que gera esse processo de moagem. A gente tem moinhos de rolo e anel, que são equipados por roletes, que operam em junção com o anel de moagem. Então, eu estou colocando duas coisas ali dentro do meu sistema, né, do meu processo, que a gente tem o rolete e o anel. Então, esses dois faz com que a gente diminui a superfície dos elementos, né? E aí a gente tem a moagem efetiva do processo. Os moinhos de martelo são utilizados para pulverizar e desintegrar, são operados em velocidade alta. O eixo rotor pode ser vertical ou horizontal, geralmente tendo a última posição, e também o eixo que suporta os martelos pode ser em forma de T, estribos, barras ou anéis fixos ou articulados, ou discos fixos ao eixo. O rotor gira numa armação que contém as placas de moagem ou batente. Então, a folga entre o batente e o rotor é importante para que eu tenha a granulometria do produto, que vai ser desenhado de acordo com o meu processo. Outra forma interessante também são os moinhos de dispersão e coloidais. São empregados para dispersão ou para emulsificação e classificam em 4 tipos: os de martelo, turbina, de disco áspero e o de válvula e orifício. Então, qual que é o princípio de um moinho de dispersão ou coloides aí, né? Dispersões e coloidais. O princípio está na criação de uma corrente fluida a elevada velocidade mediante esforço de formação muito grande da massa líquida e que serve para desagregar a partícula. Então, um coloide ali é um meio onde eu tenho partículas e essas partículas estão dispersas. Então, a ideia aqui é que esse meio eu vou fazer com que tenha corrente fluida numa elevada velocidade, justamente para que isso desagregue em partículas menores. Então, quando a gente pensou em todas essas formas de moer amostras, de moer sólidos, de desintegrar o material, deixar ele numa partícula menor, ele tem todos os benefícios para o meu processo, para o meu produto, para a reação que eu estou querendo fazer, com o fármaco que eu estou produzindo, e assim por diante, a gente tem N aplicações em virtude que a gente precisa de algo com que desintegre essa amostra, que eu deixo ela num pozinho mais fino, de acordo com a necessidade. Pode ser um pozinho bem fininho, pode ser um pozinho mais grosso. Isso tudo está relacionado com a granulometria, ou seja, é o estudo da distribuição do tamanho das partículas de um material sólido e a
porção relativa de cada tamanho dentro dessa amostra. Então, a gente vai ver, de fato, o que é qual tamanho é majoritário na minha amostra, com o estudo de granometria. Aqui a gente tem exemplos dessas peneiras, e vocês podem ver que essas peneiras têm diferentes tamanhos de abertura. Ou seja, o que for maior do que essa abertura vai ficar retido, e o restante vai passar. E aí eu consigo ir avaliando todo o meu material. Então, a granulometria, para que a gente tenha uma análise correta, a amostragem ela é fundamental. Então, se eu tenho uma mistura, vamos pegar essa primeira foto aqui, ó, a gente tem material mais fino, intermediário, mais grosso. Se eu misturar tudo isso aqui e for fazer uma amostra, se eu pegar só a parte de cima, pode ser que eu estou deixando de pegar a parte mais fina. Isso não vai ser representativo. Então, até isso eu tenho que ser bem cuidadoso. Os engenheiros de processos, os analistas químicos, quem for fazer a análise granulométrica, né, que é uma análise física, para ver a distribuição de partícula, tem que levar em consideração tudo isso, porque talvez eu possa estar inferindo algo errado em relação à minha amostra, em virtude da minha amostragem não ter sido tão real. Então, aqui também eu tenho um exemplo das peneiras com diferentes aberturas e o solo. Então, eu consigo ver se esse solo, em qual abertura eu tenho uma maior quantidade de matéria. Isso é muito facilmente feito em laboratório, utilizando um equipamento desse, onde eu coloco as peneiras. Então, aqui embaixo tem um coletor, e aqui são as peneiras. Obviamente, eu coloco com abertura maior para uma abertura menor, e eu coloquei meu material, eu consigo programar aqui para que tenha uma vibração. Isso faz com que o meu material ele vai passando de peneira a peneira, e ele pode passar ou ficar retido. E depois eu consigo avaliar a distribuição, né, mesmo? Porque eu sei a quantidade de massa que eu coloquei no total, eu consigo, em cada peneira, ver uma massa que ficou retida naquele tamanho. E aí a gente tem uma infinidade de métodos que é capaz de analisar a granulometria dos materiais, ou seja, né, fazer esse perfil de tamanho de partícula do meu material. Aí eu posso pensar numa ração, né, porque os animais ali, pode ter animal que ele é muito seletivo, e animais têm disso, então tem que estar tudo muito bem homogêneo, e eu posso fazer uma análise granulométrica dessa para ver se tem algo que está fora, até mesmo para a questão da minha embalagem, porque se tiver algo, se eu planejei o meu processo por uma granulometria mais fina e por algum problema de escala industrial, isso está vindo mais grosseiro, está numa granulometria maior do que era esperado, pode ser que a minha embalagem não suporte isso, vai estar fora do meu padrão de qualidade também, que vai depender do processo, como que isso foi alinhado, né, durante as análises, mas pode ter uma série de problemas em virtudes de tamanho de partículas, olha só. Então, como isso é bem importante e cada segmento tem as suas características, existe uma quantidade enorme de métodos para que possa auxiliar aí na análise granulométricas. A gente tem métodos microscópicos, né? Então, é algo assim que eu vou olhar minha partícula na escala microscópica, então preciso de auxílio, obviamente, de um equipamento que vai ampliar, e eu vou conseguir enxergar as partículas e falar em qual tamanho que elas estão. A gente tem o método da pipeta, a gente tem o método aerométrico, a gente tem o método da sedimentação, olha que interessante, né? A sedimentação de aquilo, os materiais com granulometrias diferentes vão sedimentar de formas diferentes. E eu consigo avaliar isso para o meu
no meu material, até mesmo o método de centrifugação, né? Ou seja, uma centrífuga, que é aquele equipamento onde eu coloco algo e ele vai girar numa elevada rotação por minuto, e ele consegue separar. E essa separação também ela vai acontecer de acordo com o tamanho da partícula, eu consigo avaliar isso, tudo muito bem alinhado, se vai ser em alta rotação ou não. Tem métodos de escoamento, métodos de fotossedimentação, né? A gente está pensando uma energia externa. A gente tem aí difratometria de raio-x, ou seja, eu tenho uma amostra, assim, simples fato da interação da radiação com os tamanhos de partículas, ele pode ser diferente, isso pode me levar a inferir sobre o tamanho das partículas que está naquela amostra. Métodos baseados em balança de sedimentação, de permeabilidade ou determinação de área superficial por absorção de gás, porque eu consigo ver já o poro do meu material, ele é um material poroso ou não. Como que eu vou verificar isso? Uma das formas é com a absorção de gás. Então, eu posso, por exemplo, um gás bem famoso é o nitrogênio. O nitrogênio absorve ali naqueles poros, depois o equipamento faz o processo de desorção e avalia essa área. E um método muito conhecido nos laboratórios e é fácil de executar, ele tem a ver com peneiramento em diferentes malhas, que é exatamente aquele que eu mostrei para vocês, que eu tenho um equipamento que vibra, aquelas peneiras ali tem malhas de diferentes diâmetros, que ao passar, ou vai ser retido, ou vai passar, e aí o que ficou retido naquela malha, eu consigo quantificar. E a gente tem uma diferença também interessante entre agitação e mistura. Então, a agitação refere-se ao movimento induzido de uma forma determinada dentro de um recipiente. Já a mistura é um movimento aleatório de duas ou mais fases inicialmente separadas. Então, eu trouxe essa figura aqui da água e óleo porque ela é clássica, né? Então, quando eu tenho um movimento aleatório ali de água e óleo, que são duas fases que estavam separadas, eu tenho uma mistura. Já se eu colocar uma solução aqui e induzir o movimento, eu tenho uma agitação. Então, o sistema de mistura apresenta em comum o líquido a ser misturado, agitado, o vaso que contém o líquido e o equipamento mecânico que gera a turbulência, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem um agitador de bancada, a gente tem o vaso que contém o líquido e eu vou ter algo mecânico para que essa agitação ocorra. Nesse caso, eu consigo colocar um ímã, que popularmente a gente chama de peixinho. Eu tenho um sistema onde eu vou acionar e ele vai girar, promovendo a agitação, que pode ser uma mistura, se eu tiver aí líquidos com fases diferentes. Qual que é o objetivo da mistura? Misturar líquidos immiscíveis, dispersão de líquidos immiscíveis, dispersar um gás no líquido, que é o processo de aeração, promover transferência de calor ou transferência de massa, reduzir a aglomeração de partículas, porque deixa algo mais uniforme. Com isso, pode acelerar as reações químicas, justamente porque a gente tem aí uma maior área de contato. Também pode ter materiais com propriedades diferentes, né, porque a gente está quebrando essa interação entre os materiais. E pode também falar sobre aquecimento e resfriamento das soluções, porque todo o processo envolve uma energia envolvida. Então, quais são as propriedades que influenciam na mistura aí? A viscosidade, densidade e miscibilidade. Quando a gente pensa no fluido. Então, nessa imagem aqui, a gente tem um copo colocando uma substância. Esse fluido, que é a parte líquida, se for muito densa e muito viscosa, eu vou ter uma dificuldade dependendo do material. Então, as características do fluido e do sólido têm que ser levadas em consideração.
Então, do sólido aí é o tamanho, a densidade, forma, rugosidade e molhabilidade. Vamos pensar que eu estou colocando um sal grosso numa água e um sal refinado. O sal grosso ele vai demorar um pouco mais a ser solubilizado em virtude do tamanho do próprio grão. Então, o líquido é qualquer solução ou suspensão que é bombeado. Os componentes para a agitação dos líquidos são, então, um vaso, geralmente um fundo arredondado, justamente porque para evitar pontos sem mistura. A gente vai ter um motor, um redutor de velocidade, uma haste, um dificultador, um termômetro, que isso vai ser opcional, né? E o que é essa ideia? Eu tenho um frasco com que eu coloquei o meu líquido e eu vou colocar algo que vai impulsionar de acordo com uma velocidade. Com isso, eu vou ter a mistura. Então, pode ser embatelado ou pode ser contínuo. Né? Embatelado, geralmente utilizados para materiais viscosos, plásticos e sólidos, e contínuos para gases líquidos de baixa viscosidade e suspensão. E aí a gente entra agora na parte final, onde a gente vai falar sobre a extração. Então, eu trouxe o conceito aqui de extração química, mas a gente vai elevar isso para indústrias e para outros métodos também. Então, a extração química é um método de separação que transfere um composto de uma matriz para um outro solvente, utilizando a solubilidade para isolar o componente desejado. Então, nessa mistura aqui, eu tenho meu componente A e B, que estão misturados. Quando eu coloquei C, o que aconteceu aqui? Ó? Em C, A tem maior afinidade. Então, o meu componente A se juntou com C, enquanto que na minha outra fase ficou meu componente B e uma partezinha bem pequena do A. Então, depois, eu posso separar esses dois. Então, houve uma forma de extração. Esse meu líquido C, ele foi capaz de extrair o meu componente A. A gente vai ver aí nas próximas aulas as formas de extração, e eu vou voltar à analogia do café que a gente faz na nossa casa. Então, quando a gente aquece a água, a gente coloca o pó no filtro e passou a água quente no pó, a gente está ali fazendo uma extração sólido-líquido, onde o meu líquido quente, a água, está extraindo os compostos daquele sólido e está sendo separado. Então, eu extraí. Eu vou ter a mesma eficiência que se eu passar uma água fria? Não vou ter. Então, tem muitos fatores envolvidos aí nos tipos de extração de modo geral. Inclusive, né, como eu estou separando algo depois, até o meu filtro, a espessura do poro dele vai ditar sobre a minha extração também. Então, uma forma de extrair é por prensa, que a gente tem o processo de prensagem mesmo, que é a separação de um líquido, é um sistema de duas fases, sólida e líquida, por compressão, permitindo o escape do líquido com a retenção do sólido na superfície. Então, se eu tenho um sólido, dentro dele tem uma parte líquida, que está aprisionada ali. Eu vou fazer uma pressão com que eu tenha esse processo de prensagem e faz com que esse líquido seja expulso ali de dentro. Então, a finalidade é separar líquido retido em sólidos não bombeáveis. E a natureza e a preparação do produto têm a influência sobre o equipamento utilizado, obviamente. Então, se a gente pensar numa prensa de cilindros, são os moinhos de rolo, o produto passa entre o cilindro metálico, líquido, lisos ou com ranhura. A gente tem um exemplo aqui, que é a extração do caldo de cana-de-açúcar, que ele passa de 4 a 7 moedas com adição de água nos modelos de estágios finais, que a gente tem a lixiviação e extração. Então, eu passo a cana nesses moinhos de rolo ali, que vai
pressionar ela, e aí eu tenho a extração do caldo. Aí a indústria tem todo o seu processo para que tenha aí a maior eficiência disso, né? E aí vai depender da escala industrial, da qualidade da cana-de-açúcar e tudo. Precisa ser estudado. Então, com 2 rolos, normalmente a gente não tem maceração, com 3 rolos a gente já tem extração com maceração. A prensagem de disco contínua, nesse tipo de prensagem, a gente tem remoção mecânica de polpas de vegetais e frutas e grãos já esgotados, e os discos, 2 discos rotatórios exercem uma pressão aí de até 180 libras-força. O efeito da velocidade no rendimento da extração. Então, as operações de preparação, mecânicas ou térmicas, por exemplo, moagem de sementes oleaginosas, separação de fibra de cana-de-açúcar, trituração de polpa de maçã. Qual que é o objetivo disso? Reduzir o tamanho das partículas e facilitar a extração da fase líquida com alteração do tecido e paredes celulares. Então, eu posso diminuir o meu tamanho de partícula no meu processo de moagem lá, por exemplo, para que eu tenha um maior rendimento dessa extração. Então, os fatores importantes é o tamanho da partícula e o grau de alteração dos tecidos, justamente porque eu não posso ter um tecido tão rígido que vai ter dificuldade de extrair. Aí a gente tem prensas que são descontínuas e contínuas. As descontínuas, os equipamentos simples consistem em 2 placas paralelas e horizontais, entre as quais acondiciona o produto a tratar. Então, a gente tem aí prensas de membranas, de bolsas, pode ser formado com uma carcaça cilíndrica de malha perfurada ou barras metálicas. O produto ele é introduzido no centro da prensa, o aumento progressivo da pressão proporciona bons rendimentos de extração e obtenção do produto de qualidade. E a rotação do equipamento já vai conseguir retirar o sólido que estava ali dentro dele. Ele é utilizado normalmente na indústria de chocolate, para a moagem do cacau, na prensagem de azeitonas, cocos e frutos semelhantes, e na separação de líquidos de materiais lodosos, por exemplo, como nas indústrias químicas. As prensas contínuas são prensas de rosca contínua. 1 ou 2 roscas cônicas prensa o produto contra a parede do equipamento, que tem a malha perfurada. A pressão aumenta progressivamente no sentido do avanço do sólido. A pressão máxima pode ser ajustada variando as dimensões dos orifícios de saída. Então, eu vou ter lá justamente essa prensa que vai pressionar a outra parede e vai ter uma malha perfurada e fixa. Utilizado aí para extração de óleos vegetais ou animais ou desidratação de polpa de papel, plástico, borracha sintética, até mesmo lixo e estrônico. Então, sobre sobre as formas de extração, hoje a gente fica com o tipo prensa, e na próxima aula a gente termina de avaliar os tipos de extração, justamente porque a gente tem outras formas, como eu mencionei mesmo, que é a do café, que a gente faz diariamente nas nossas casas. Então, a aula de hoje eu encerro por aqui. Queria saber se ficou alguma dúvida sobre o que foi passado, do material. Para mim tá ok. Uma boa noite para todos. Certo? Então, eu desejo uma boa noite para vocês. Espero que tenha sido proveitosa. Aproveita o final de semana aí, para poder colocar o estudo em dia. E qualquer dúvida pode me escrever que eu respondo, tá bom? Valeu, obrigado. Obrigado, boa noite para todos. Obrigado.